This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. agenciadepodcast.com.br. Os Estados Unidos interferiram na política brasileira? Como que João Goulart foi deposto? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi e como aconteceu o golpe de 1964. Esse episódio está dentro de uma série onde eu conto sobre alguns eventos da ditadura militar. Inclusive, existe no Spotify uma playlist com todos esses episódios, caso você queira ouvir. O meu objetivo aqui hoje é te apresentar o cenário que estava acontecendo no Brasil antes de 1964 e narrar com o maior número de detalhes que caiba em meia hora o que foi e como aconteceu o golpe que tirou o presidente João Goulart do poder. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é compreender como que o Brasil entrou de vez em um cenário de crise política. Há quem diga que nós nunca tivemos um período de estabilidade, mas para esse episódio, podemos afirmar que o marco zero foi a eleição de Jânio Quadros para a presidência do Brasil em 1960. Com aproximadamente 48% dos votos, Jânio Quadros venceu o candidato que era apoiado por Juscelino Kubitschek, o general Teixeira Lott. Popularmente, a dupla vencedora era conhecida como a chapa Jan-Jan. E apesar do nome que soa engraçado, existiam diferenças consideráveis entre os dois políticos, principalmente no campo da política externa. É importante termos em mente nesse episódio que tudo que eu falar aqui está inserido em um contexto internacional da Guerra Fria. Por isso, cada nação do mundo deveria deixar claro quais eram as suas intenções sobre quem eles iriam apoiar, os Estados Unidos ou a União Soviética. Nesse cenário, João Goulart incentivava que o Brasil tivesse uma postura independente, visando os interesses nacionais, algo um pouco parecido com o que Vargas havia feito na Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha o menor problema em sentar na mesa com os Estados Unidos ou até com países socialistas. Essa diferença de postura fez com que Jânio Quadros convocasse João Goulart para representar o Brasil em uma viagem à China. Só que foi durante essa viagem de Jango que as coisas começaram a ficar bem complicadas no Brasil. Em agosto de 1961, enquanto o vice-presidente estava fora do Brasil, Jânio Quadros renunciou o cargo de presidente. De acordo com a Constituição, Jango deveria assumir a presidência. Porém, a sua visita à China socialista fez ligar o alerta em parte dos militares, que não queriam que João Goulart assumisse como presidente. Alguns militares chegaram a dizer que Jango seria preso quando ele desembarcasse no Brasil. Outros até tentaram criar a Operação Mosquito, que tinha como objetivo derrubar o avião de Jango com todo mundo dentro. Esse impasse deu início a um processo conhecido como Campanha pela Legalidade, que, sob a liderança de Leonel Brizola, colocou a população na rua para impedir esse golpe contra Jango. Essa campanha quase resultou em uma guerra civil, mas João Goulart pôde voltar para o Brasil e assumir a presidência. Só que ele teve que fazer algumas concessões para isso. Uma delas foi governar o país com um regime parlamentarista,
Ou seja, ele seria o presidente, mas teria um primeiro-ministro que ia ter mais poder do que ele. A experiência parlamentarista no Brasil durou um pouco mais de 14 meses. Ela começou com Tancredo Neves sendo confirmado no cargo, com 259 votos de um total de 288. No dia 26 de junho de 1962, Tancredo Neves renunciou, e o indicado para sucedê-lo foi o ex-chanceler Santiago Dantas, do PTB, nome que o Congresso Nacional vetou por ser alguém próximo ao Jango. Então, João Goulart apontou Auro de Moura Andrade, do PSD, que era presidente do Senado Federal, e dessa vez ele conseguiu ser aprovado no dia 3 de julho. Apesar de todo esse esforço, Auro renunciou nesse mesmo dia, porque ele entrou em atrito com o presidente Jango durante a formação do gabinete ministerial. No dia 10 de julho, o Congresso Nacional resolveu o impasse da nomeação, aprovando por 215 votos contra 58 o nome de Brochado da Rocha, do PSD, que na época era secretário do Interior e de Justiça do Rio Grande do Sul. Após essa nomeação, o Brasil teve 3 diferentes primeiros-ministros, sendo o último deles o deputado Hermes Lima, do PSB, que assumiu o cargo no dia 18 de setembro. No dia 23 de janeiro, mas de 1963, foi feito um plebiscito, e quase 10 milhões de eleitores votaram pelo retorno ao presidencialismo, com Jango como presidente. Mesmo com seus poderes políticos retomados, os anos de João Goulart à frente do país foram extremamente conturbados. Após a morte de Getúlio Vargas anos antes, João Goulart se tornou a principal liderança do PTB, partido fundado pelo próprio Vargas, e fazia isso puxando a sua base para uma linha mais reformista, visando reduzir algumas mazelas do país. Uma das principais pautas de Jango era implementar uma reforma agrária, fato que nunca chegou a acontecer por conta da oposição interna e até externa, como a dos Estados Unidos, por exemplo. Internamente, Jango tinha uma crise fiscal nas mãos, com uma inflação que chegava à casa dos 78,4% ao ano. Sua proposta era reduzir a inflação e investir no crescimento do PIB brasileiro através da indústria. Esse projeto foi conhecido como Plano Trienal. O problema é que, por uma série de motivos que infelizmente eu não vou ter tempo para detalhar nesse episódio, o plano acabou não funcionando. Conforme a estabilidade econômica não era alcançada, e João Goulart pressionava os políticos brasileiros para que aprovassem as suas reformas de base, principalmente a reforma agrária, a tensão brasileira não parava de crescer. À medida que o Goulart começou a forçar essas reformas, um personagem importante nesse assunto se interessou cada vez mais pelo cenário brasileiro. Foi exatamente nesse momento que os Estados Unidos começaram a olhar mais de perto o que estava acontecendo no Brasil. Desde o início do século XX, a política externa dos Estados Unidos estava voltada para impor a sua vontade nos países da América Latina. E o contexto da Guerra Fria foi usado para justificar essas ações. No Brasil, João Goulart era cada vez mais taxado como alguém alinhado aos socialistas. E a administração de John F. Kennedy, o presidente dos Estados Unidos na época, tinha representantes atentos ao que estava acontecendo no Brasil. Olha só o que a Fundação Getúlio Vargas falou sobre esse momento, abre aspas. A partir de meados de 1963, os Estados Unidos mostraram-se cada vez mais reticentes em relação ao Brasil, ao mesmo tempo em que não escondiam a sua decepção com o fracasso do Plano Trienal e com o desinteresse de Goulart em apoiar a política de austeridade prescrita pelo ministro da Fazenda Carlos Alberto de Carvalho Pinto, com o apoio das autoridades financeiras internacionais. Fecha aspas. Não demorou para que essa insatisfação com os rumos da economia do Brasil se transferisse em uma insatisfação política, uma vez que Jango era frequentemente acusado de ter relações bem estreitas com comunistas. A presença dos Estados Unidos por aqui foi muito mais atuante do que um mero observador.
A partir de 1963, os Estados Unidos abriram uma linha de crédito para governadores e deputados federais e estaduais. O repasse era feito através de órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Para vocês terem uma ideia, governadores como Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara, e Aloysio Alves, que foi governador do Rio Grande do Norte, receberam verbas para os seus programas de desenvolvimento e infraestrutura. Ah, e uma coisa precisa ficar bem clara aqui. Isso não era dinheiro de corrupção ou algo assim. Era dinheiro legal, legítimo. A questão é que, conforme os Estados Unidos conseguem financiar diretamente estados e municípios brasileiros, vemos a pressão política contra Jango aumentar consideravelmente. Só que a pressão política contra Jango não foi apenas de partidos políticos, de parte da mídia e de parte da sociedade civil. Aqui no Brasil, tinha um funcionário do governo dos Estados Unidos que foi um dos responsáveis diretos para que o golpe militar em março de 1964 acontecesse. E eu tô falando do diplomata estadunidense que trabalhava em solo brasileiro, Lincoln Gordon. Porém, Lincoln Gordon era apenas mais um dos problemas do presidente brasileiro. A verdade é que, desde o início do seu mandato, Jango precisou se preocupar mais em se manter no cargo do que em liderar o Brasil de fato. Documentos mostram que essa oposição a ele existia até dentro da sua própria base partidária. Já no meio militar, as conspirações eram mais descentralizadas e mal organizadas, até as vésperas do golpe de 64. O principal oponente do presidente vinha de parcela da sociedade civil, principalmente a imprensa. Motivados pela mídia, a sociedade civil começou a se articular e a se organizar. E ao perceber que estava ficando praticamente encurralado, João Goulart decidiu abrir mão da sua postura mais conciliadora e abraçar com mais ênfase as pautas da esquerda. Dessa forma, Goulart entrou no ano de 1964, decidido a fazer avançar as suas reformas de base. O presidente Jango resolveu promover uma série de grandes comícios para mobilizar a população em favor a essas reformas de base. A cidade escolhida para o início dessa investida foi o Rio de Janeiro, onde no dia 13 de março de 1964 foi realizado o Comício das Reformas. Nesse dia, compareceram aproximadamente 200 mil pessoas para ouvirem o discurso de Jango. E esse ponto aqui é muito importante, porque evidencia que João Goulart ainda conseguia contagiar boa parte da população. Colocar em um comício 200 mil pessoas não é uma tarefa fácil. Bom, acompanhado de todo o ministério, deputados, autoridades e líderes sindicais, o presidente João Goulart reafirmou a necessidade de mudar a Constituição do país e anunciou a adoção de medidas como o tabelamento dos aluguéis, a nacionalização das refinarias de petróleo pertencentes ao capital privado e o que seria o princípio da reforma agrária, a desapropriação das terras em torno dos grandes açudes públicos e as margens das rodovias e ferrovias. Se liga só no que o João Goulart falou para a população nesse dia, abre aspas. Aqueles que reclamam do presidente da República uma palavra tranquilizadora para a nação, o que posso dizer-lhes é que só conquistaremos a paz social pela justiça social. Fecha aspas. Essa reunião foi vista como uma gota d'água por aqueles que eram adversários do presidente. E aqui eu também me refiro no cenário internacional. A essa altura, os Estados Unidos estavam sendo governados pelo presidente texano conservador Lyndon Johnson. No início de 1964, o presidente Johnson organizou uma frente de estudos para apresentar a ele uma solução para lidar com os problemas do Brasil. O presidente escalou o embaixador Lincoln Gordon, o diretor da CIA John McCone, Robert McNamara, que era secretário de Defesa dos Estados Unidos, e Thomas Mann, que era secretário assistente para a América Latina. E juntos, eles queriam trabalhar nessa demanda. Um tenente-general chamado Vernon Walters, que estava atuando no Brasil, também foi convocado para integrar o grupo, porque ele tinha relações bem próximas com outro militar brasileiro. Ambos lutaram na Segunda Guerra Mundial e vieram a estreitar os laços aqui no Brasil.
E o militar brasileiro que eu tô falando é o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos militares que arquitetaram o golpe contra Jango, e quando ele aconteceu, Castelo Branco foi o primeiro a presidir o país no período de exceção. A contribuição de Vernon Walters na operação foi mostrar que quem iria apoiar os planos dos Estados Unidos de remoção de João Goulart seriam os militares brasileiros. Só que para acontecer um golpe de fato, os militares brasileiros tinham um pequeno problema. Qual seria o fato determinante? Eles não podiam invadir tudo porque poderiam perder o prestígio da população e reforçar a imagem de Jango como a vítima. Muitos historiadores dizem que o discurso de João Goulart na Central do Brasil foi um dos principais estopins para que os Estados Unidos legitimassem a ruptura democrática no Brasil através da ação dos militares. Só que, mesmo assim, Jango ainda estava cumprindo a sua função enquanto presidente e tinha o direito de fazer discursos e de mobilizar a população. A justificativa perfeita veio da sociedade civil, em forma de protestos massivos. Esses protestos usaram argumentos religiosos para imputar ao presidente uma série de características que não deveriam pertencer a um presidente do Brasil. A chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade levou centenas de milhares de pessoas às ruas e serviu como justificativa para os golpistas darem início às suas ações, que resultaram em um período conturbado da política brasileira. Pessoal, eu já quero falar mais sobre esses protestos e como que eles legitimaram um golpe de Estado. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Deus, liberdade, Cuba, Estados Unidos e porta-aviões. Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, eu e o Giovanni Arseno, que escreveu o livro O Porão comigo, estaremos no dia 8 de maio no lançamento do livro na livraria Travessa, que fica no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. E depois, no dia seguinte, no dia 9, estaremos na livraria da Vila, em São Paulo, que fica na rua Fradique Coutinho, lá na Vila Madalena. E pra quem não tá ligado, o livro-jogo O Porão foi escrito por mim e pelo Giovanni, e a gente começou uma jornada de criação de livros-jogos sobre a história do Brasil. E a gente começou com esse, O Porão, que se passa durante a ditadura militar. O livro é bem fácil de jogar e é excelente para quem quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil, se entreter com o tema e também é uma ótima porta de entrada para quem quer começar a jogar livros-jogos. O link para você adquirir o livro tá na descrição do episódio. E é isso, gente. Eu espero vocês no dia 8 de maio no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa, no Barra Shopping, e no dia 9 de maio em São Paulo, na Livraria da Vila, que fica na Fradique Coutinho, lá na Vila Madalena. Vai ser um prazer encontrar vocês, assinar o livro, tirar mais foto, beleza? Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para historiaemmeiahora@gmail.com. Valeu, gente! We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Make your next move with American Express Business Platinum. You'll get 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Plus, enjoy access to the American Express Global Lounge Collection. And with the welcome offer of 150,000 points, your business can soar to all new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Abre aspas. Hoje é o dia de São José, padroeiro da família, o nosso padroeiro. Fidel Castro é o padroeiro de Leonel Brizola. É padroeiro de Jango. É padroeiro dos comunistas. Nós somos o povo. Não somos do comício da Guanabara, estipendiado pela corrupção.
Aqui estão mais de 500 mil pessoas para dizer ao presidente da República que o Brasil quer a democracia e não o tiranismo vermelho. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um político chamado Benedito Mário Calazans, no dia 19 de março de 1964, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Quando João Goulart discursou em frente à Central do Brasil a favor das suas reformas de base, no dia 13 de março, janelas da Zona Sul do Rio de Janeiro exibiram velas em vigília. O ato religioso e político condenava o então presidente ao que grupos religiosos chamavam de comunismo ateu. A reação se materializou 6 dias depois, na maior manifestação em mais de 3 anos contra o governo trabalhista, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com cerca de 500 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Essas pessoas caminharam por 1h30 no centro da cidade, da Praça da República até a Catedral da Sé, expressando em cartazes a repulsa à guinada à esquerda de Jango. Naquele dia era possível ver os seguintes dizeres em cartazes: verde e amarelo sem foice e sem martelo, reforma com Deus e pela pátria, democracia tudo, comunismo nada, e o Brasil não será uma nova Cuba. A expressiva parcela da população que se reuniu naquele 19 de março de 1964, puxada por setores conservadores e religiosos, via no governo de João Goulart a representação dos seus principais medos. E adivinha quem soube usar isso muito bem? Pois é, os golpistas, tanto os internos quanto os externos. O governo dos Estados Unidos usou o discurso de Jango e a Marcha de São Paulo para inflamar os militares brasileiros. E quem explica isso melhor é a historiadora Tamires Ritter da Faria, abre aspas. No dia 20 de março de 1964, ainda, o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, autorizou, durante uma reunião na Casa Branca, a formação de uma força naval para intervir na crise brasileira caso fosse necessário. Fecha aspas. Temos aqui o início da participação direta no golpe militar brasileiro. Ao mesmo tempo que essa articulação estava acontecendo, dentro dos quartéis, alguns movimentos já estavam sendo feitos, evidenciando como o mês de março de 1964 foi extremamente conturbado. Membros da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil comemoravam no dia 25 de março de 64 o 2º aniversário do seu grupo em uma festa no Palácio do Aço, no Rio de Janeiro. Nessa festividade, os marujos declararam apoio ao presidente João Goulart e, por isso, receberam ordem de prisão do alto escalão. O que aconteceu a partir de então foi uma enorme revolta, que ficou conhecida como Revolta dos Marinheiros, evidenciando como alguns setores das Forças Armadas não estavam interessados em ingressar em um golpe contra o presidente. O mesmo não podia ser dito de outros setores, os setores mais acima das Forças Armadas, que, influenciados e legitimados pelas ações dos Estados Unidos, partiram para cima de Jango. Nos últimos dias de março de 1964, o embaixador americano, a CIA e o Departamento de Defesa organizaram 2 operações que aconteceram simultaneamente. A primeira operação autorizada pelos Estados Unidos foi a Operação Popeye, que apoiava a partida dos militares de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro para derrubar João Goulart. O governador de Minas, Magalhães Pinto, era um dos governadores mais anti-Jango do país. Ele alimentava as teorias de que o presidente era comunista e daria um golpe socialista a qualquer momento. Uma outra operação, e essa mais decisiva e impactante, foi a Operação Brother Sam. De acordo com alguns documentos enviados pelo Lincoln Gordon, o governo americano autorizou um destacamento militar para sair da base do Panamá e ir até a costa do Espírito Santo, para dar suporte aos militares brasileiros em caso de resistência armada de parte do exército que era a favor de Jango e contra o golpe. O embaixador americano, através do documento Internal Defense Plan for Brazil, organizou essa ofensiva contra o Brasil na semana que aconteceu a derrubada do Jango. O historiador Carlos Fico descreveu em detalhes a força dos Estados Unidos que veio ao Brasil na Operação Brother Sam, abre aspas.
A operação envolveu um porta-aviões, um porta-helicópteros, um posto de comando aerotransportado, 6 contra-torpedeiros carregados com 100 toneladas de armas e 4 navios petroleiros que traziam combustível para o caso de um eventual boicote do abastecimento pelas forças legalistas. Fecha aspas. Esse cenário externo foi o que legitimou as ações internas. Ou seja, as ações dos políticos e militares brasileiros contra Jango e a favor do golpe só prosperaram porque existia um amparo internacional de um grande aliado, que no caso eram os Estados Unidos. No dia 30 de março de 1964, João Goulart fez o seu último ato público, um discurso no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro, em comemoração do 40º aniversário da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado. De acordo com relatos daquele dia, Jango estava nervoso, e não era para menos, né? O governo estava em crise com as Forças Armadas, principalmente por conta da revolta dos marinheiros que havia acontecido há alguns dias. A anistia do presidente aos revoltosos foi interpretada como um incentivo à quebra da hierarquia militar. E a presença num evento de baixas patentes, como era o caso dos subtenentes e sargentos, poderia parecer uma nova provocação. Mesmo assim, Jango foi ao Automóvel Clube e foi ovacionado pelos cabos e sargentos da plateia, com um discurso forte do presidente a favor das reformas de base. Naquele momento, os oficiais inclinados ao golpe deram início à conspiração, após dias de tensões. Existe uma anedota muito interessante sobre esse dia, dizendo que o senador Hernani do Amaral Peixoto estava assistindo a cerimônia pela televisão, e teria dito naquela noite, logo após o fim do pronunciamento de Jango, abre aspas, Jango não é mais presidente da República. Fecha aspas. E de fato, ele iria estar certo. O início do golpe começou pela manhã, ainda no Rio de Janeiro, com o Jornal do Brasil, na edição de 31 de março de 1964, que circulava nas bancas com um artigo com o seguinte título, Minas desencadeia a luta contra Jango. E esse título fazia referência às ações do general Olímpio Mourão Filho, que ainda estava em casa quando autorizou que as tropas começassem a marchar de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro. Apoiado pelo governador de Minas, o José Magalhães Pinto, e por outras autoridades civis e militares, o grupo de Mourão seguiu para a capital seguro de que conseguiria depor o presidente. Quem explica melhor como que isso aconteceu é a professora Maria Celina da Araújo, ao dizer que, abre aspas, oficialmente o golpe ocorreu no dia 31 de março de 1964, uma terça-feira, quando as tropas se levantaram em Minas Gerais contra o governo de João Goulart. Houve momentos tensos de incerteza quanto ao início de uma guerra civil, pois nem todos os comandos concordaram de imediato com a mobilização militar. Ao fim, venceu o espírito do corpo militar e todas as 3 forças aceitaram a interpretação de que o cargo de presidente ficara vago. Fecha aspas. E esse ponto é muito importante. Essa interpretação ganhou força porque, ao ver essa movimentação, João Goulart saiu do Rio de Janeiro e foi para o Rio Grande do Sul para organizar uma possível resistência. Aliados do presidente, como o deputado federal Leonel Brizola, tentaram organizar um movimento de reação contra a deposição do presidente. Luiz Carlos Prestes deixou militantes do Partido Comunista de sobreaviso, e o parlamentar Rubens Paiva fez um apelo na Rádio Nacional a favor do presidente. Mesmo assim, na madrugada do dia 1º de abril de 1964, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, ignorou a informação de que Jango estava ainda no Brasil e, assim, declarou vaga a presidência da República, abrindo espaço para que a casa empossasse Ranieri Mazzilli, o então presidente da Câmara dos Deputados, como novo chefe do Executivo. E eu vou citar mais uma vez a professora Maria Celina, porque ela relatou muito bem como que a classe política executou o golpe, abre aspas. Mesmo com Jango no país, a presidência foi declarada vaga em uma decisão parlamentar sem debate, que durou apenas 3 minutos. Para evitar discussões, Auro de Moura Andrade mandou desligar os microfones e as luzes do Congresso. Fecha aspas. No dia 2 de abril, os Estados Unidos reconheceram como legítimas as ações do parlamento e das Forças Armadas,
concretizando assim o golpe de Estado que deu início à chamada ditadura militar, mas que muitos historiadores gostam de chamar de ditadura civil-militar, uma vez que teve a participação tanto de militares quanto de civis. Jango estava em Porto Alegre quando soube da notícia do Congresso, ainda na madrugada do dia 2 de abril de 64. De manhã, voou para São Borja, no Rio Grande do Sul, vendo aliados virarem vítimas da repressão do regime que se iniciava. Ameaçado de ser preso, ele começou a preparar o autoexílio, onde morreu em 1976. 10 dias depois do golpe, o general Arthur da Costa e Silva, que futuramente viria a ser presidente, mas que na época era o então comandante-em-chefe do Exército e integrante da junta militar no comando do país, estava no Salão Nobre no Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro, quando ele abriu a cerimônia marcada para aquele dia 9 de abril de 64. Diante de um batalhão de oficiais e jornalistas, ele leu a primeira norma do novo governo, o Ato Institucional número 1, que vai ficar mais conhecido como AI-1. Os 11 artigos do texto listaram as medidas que seriam adotadas pelo regime para a, abre aspas, reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil. Fecha aspas. O documento reforçava a ideia de que os militares estavam colocando em prática uma revolução para salvar o país do comunismo, mas que, na realidade, tirou da população direitos civis básicos. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no podcast, só você procurar no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio ele se chama Operação Condor, o segundo se chama João Goulart, e o terceiro se chama Castelo Branco. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do golpe de 64, estamos pensando em um levante civil e militar contra um governo legítimo, que colocou o país em uma ditadura por mais de 2 décadas. A questão é que desde o momento em que o Jango assumiu a presidência, ele já começou a enfrentar dificuldades para se manter no cargo. Seja por questões internacionais envolvendo a Guerra Fria e a interferência dos Estados Unidos em assuntos domésticos, Jango precisou recorrer às reformas de base para tentar garantir algum apoio. Quanto mais o presidente queria modificar a política nacional, mais alguns setores da sociedade civil se organizaram contra ele, resultando em uma das maiores manifestações até aquele momento. No cenário externo, o apoio direto dos Estados Unidos deu a segurança política e jurídica para que os golpistas afastassem o presidente João Goulart, mesmo estando ainda em território nacional, diferentemente do que eles falaram no Congresso. O que se viu a partir do golpe de 64 foi o estabelecimento de uma ditadura que, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais repressiva e violenta, principalmente após a criação de órgãos focados na tortura, como o DOPS e o DOI-CODE. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!